apertar mais um cadiquinho. O que é esse parafusinho desse tamanhozinho? A rocha. A rocha. Eu acabei de chegar, você já quer matar eu? Pra chegar chegando. Pois é, pai, vai ter que ter um já. Você lembra da última vez que ninguém brincava com a negócio lá e eu fui a vítima, passei direto? Só pra você sentir o drama. Olha. Agora. Não, demais, seu! Não tem necessidade de virar a cabeça. O pior é que socorro! Nós recebemos as nossas visitas muito bem. Passou dessa fase, aguenta tudo. Ai, o leite tá voltando! Vai, vamos! Se passou essa fase, aguenta tudo. Ai,